de matemática por dia e estou me preparando para a OBMEP. Bem, se você acha que isso é loucura ou que você também quer fazer isso, bem, fica até o final porque hoje eu vou te mostrar como é que eu faço para estudar e como eu faço para resolver essas minhas atividades diárias, né? Bem, eu sou Eliseu, tenho 13 anos, como falei no começo do vídeo. Eu sou o dono do canal Algo com Vírgula, que você está assistindo agora. É um canal de matemática feito por um estudante para outros estudantes, né? E para quem não conhece, a OBMEP ela é a Olimpíada, né? A Olimpíada, né? Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, né? E ela é uma Olimpíada que, bem, eu tenho muita coisa para falar dessa Olimpíada, né? Uma Olimpíada muito boa, até porque além dela dar viagens, né, para os medalhistas de ouro, né, viagens gratuitas para os lugares ricos, né, do país, ricos, né, ricos, né? Porque pode ser que para você não seja. E, bem, a OBMEP ela é uma das competições mais importantes do Brasil, né? Eu digo uma das porque existem diversas outras Olimpíadas, né? Como Jacob Palace, Elon Langes, OBM, né? Então, assim, existem muitas outras Olimpíadas que eu poderia ficar horas aqui falando, né? Sobre os benefícios dela. Mas a OBMEP ela é uma das mais importantes porque ela não chega a ser uma prova tão difícil. Ela é uma prova difícil, sim, né? Mas ela não é tão difícil, né? E, bem, eu tô me dedicando justamente para ir bem nessa Olimpíada, né? E eu espero que vocês façam mesmo, né? E hoje eu quero mostrar para vocês como é que eu faço a minha rotina real de estudos, né? E sem enganação, né? Sem tentar, né, mostrar quem eu não sou, né? Porque eu não sou perfeito, eu sou claramente imperfeito, né? Assim como todos, né? Mas eu quero mostrar para vocês que o que é que eu realmente faço, né? E, bem, começando logo, né? Eu não estudo tudo de uma vez. Eu divido o meu dia em três partes, né? Eu divido pela manhã, tarde e de noite. E ao longo do dia, eu não posso ficar 3 horas seguidas resolvendo um problema, né? Porque isso cansa a mente, né? Isso é horrível pro cérebro, né? Porque às vezes tem questão que você está resolvendo que você, né, nem sabe a teoria básica para resolver ela. Então, bem, a minha divisão ela funciona mais ou menos assim. De manhã eu faço uma sessão mais curta, né? Eu faço uma revisão de conceitos, leitura de teoria, e à tarde eu vou para uma parte mais pesada, né? Que é a resolução de questões, exercícios, problemas de provas antigas da UBMEP. Bem, e à noite eu faço uma revisão mais puxada, né? Assim por dizer. Eu tenho esse papel aqui que ele serve justamente para eu anotar as coisas que eu faço no meu dia. Ó, é um papelzinho. Ó. E aqui eu faço o que? Todo dia eu escrevo o que eu preciso fazer, né? Que tem vários dias. Eu uso ele há bastante tempo já. Que, né? Alguns estudos que eu faço para o OBMEP, né? E tal. É bem útil, aliás. É bom para quem, né, não consegue ter tanto foco assim, porque você usa ele um dia antes, você escreve para as coisas que você vai fazer no outro dia. Então, o que eu não fiz ontem, eu faço hoje, entendeu? É basicamente isso que esse papelzinho, para isso que esse papelzinho serve, né? E, bem, essa divisão, ela me ajuda basicamente a não me sobrecarregar durante o dia, porque eu gosto de manter um volume não tão grande, mas um volume bom de questões, assim como, né, o seu estudo ele não tem que ser um estudo, né, de tempo, né, 9 horas por dia, 10 horas por dia, 11 horas por dia. Tem que ser um estudo que vale a pena, entendeu? Tem que ser algo que renda algo para você, entendeu? Tem que ser algo produtivo. Porque, bem, tem pessoas que estudam 11 horas produtivas por dia. E isso é impressionante pra mim, né? Tem a menina que ganhou ouro na IMO, que é a Olimpíada Internacional de Matemática, ela estudava 11 horas por dia e o passatempo dela era fazer crochê. Então, bem, eu ainda não cheguei nesse nível, mas eu espero um dia chegar, né? Mas
Eu também utilizo outros materiais para estudar, né? Que eu utilizo um cadernão. Cadernão é porque o Kevin do Arc Academy deu esse nome, né, para esse material, né? Mas é algo bem útil também. Todo dia você faz uma questão, né? Questões da OBMap aqui, e você vai escrever o porquê daquela questão ser aquela resposta, certo? Epa. E aqui, né, ó, problemas do banco de questões 2017, né? Eu sempre gosto de botar algumas questões do banco de questões porque tem muita questão boa, né? E são questões mais difíceis, né? Ó, de 2012, né? Problemas muito bons. E eu sempre coloco uma resolução bem longa, tá? Se vocês olharem aqui, ó, se focasse essa câmera, né? Eu sempre resolvo problemas bem longos, né? Pra realmente estimular o cérebro, né? Mas aqui foi de geometria, eu gosto de uma geometriazinha boa. Esse aqui foi de frações, né? Esse daqui foi de teoria dos números, né? Questão muito boa. Essa daqui também foi teoria dos números. Opa. E você anota o assunto, né? Mais geometria, né? Sempre gosto. Quer dizer, essa daqui nem era geometria, era análise combinatória, né? Essa daqui era de geometria, né? Questão da Jacobi-Palles, aliás, essa daqui, né? Questão da Jacobi-Palles. Essa daqui foi de combinatória também, né? Eu sempre escrevo bastante coisa para não ficar, né, sem nada. E ó, mais geometria, né? E é muita coisa que eu escrevo, tá? Então, assim, são coisas bem importantes. Eu também assisto algumas aulas do Poti, né? Tanto que essa aqui foi de uma aula do Poti, né? Essas páginas inteiras aqui, né? Muitas páginas, aliás. Ó, mais páginas. Mais páginas, né? Foi muita coisa que eu anotei dessa aula, mais páginas. Isso aqui foi de paralelogramos, né? E, bem, são aulas muito úteis do Poti, tá? Quem quiser procurar depois, é Polo Olímpico de Treinamento Intensivo, vou deixar na descrição também, né? Eu assisto aulas muito boas lá, são de ótima qualidade, professores excelentes, tá? É de graça, né? Tem no YouTube, tem o site deles lá. Mas assim, eu vou ser honesto com vocês aqui, porque não tem sentido falar material que eu não uso. Por exemplo, o Khan Academy. Bem, eu não uso o Khan Academy. Eu acho que eu usei ele poucas vezes e nem foi para estudar para o BMAP. Então, assim, o que eu uso é basicamente isso. E a maior parte do tempo do que eu faço é isso aqui. Isso aqui eu encadernei mais de... foi 19 provas. Aqui tem todas as 19 provas do nível 2 da segunda fase da OBMAP. Eu ainda não terminei tudo, né? Ainda falta muita coisa para terminar, mas eu creio que dê para eu fazer isso aqui até o começo da segunda fase da OBMAP. São muitas questões para fazer, né? Cerca de umas 400, né? Então, bem, né? Esse é um ótimo material, mas você tem que se atentar numa coisa. Pode ser que para você não deve fazer questões demais. Talvez você deva só fazer teoria e depois questões, entende? Eu faço somente questões porque eu já domino teoria. Então, por exemplo, claro, existem muitos buracos que eu preciso aprofundar. Espera que a câmera tá ruim. Claro, existem muitos buracos que eu preciso aprofundar, né? E, bem, esses buracos eu estou resolvendo, né? São coisas que eu ainda resolvo, que eu ainda faço, né? São buracos mais difíceis, né? E são coisas que eu tenho que consertar, né? Para eu evoluir de nível, né? Por exemplo, progressão aritmética, progressão geométrica, são coisas que eu não sei, mas que eu tenho que aprender caso eu queira melhorar de nível no OBMAP, né? Então, bem, e principalmente o que eu mais uso é o portal da OBMAP. Tem muita aula boa lá, eu faço muitos exercícios e materiais muito bons de lá, né? Então, lá tem exercício, teoria, provas antigas. Lá é o ponto de partida para qualquer um que quer começar, né, para se preparar,
né, começar e evoluir, né, e ir usando, porque é muito bom o material, né. Então assim, eu também faço algumas aulas do Math Manjada, né, do Victor Boa Sorte. Quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar nos comentários também o link, né. Canal muito bom, tem muitos conteúdos legais, é muito bom a didática dele, né. E, bem, um caderno, uma caneta, né? Porque é assim que se aprende matemática de verdade, né? Não é só lendo, mas escrevendo também, né? E agora eu vou mostrar na prática para vocês como é que eu faço uma questão da UBMAP, né? Eu vou pegar uma questão de uma prova antiga da UBMAP para fazer aqui na frente de vocês na hora, tá? E inclusive se eu travar em alguma parte, eu quero falar com vocês sobre como é que eu resolvo esse travamento, como é que eu lido com isso, tá? Então, bem, eu vou cortar para mostrar para vocês aqui como é que eu resolvo questões, né, da OBMAP, que é esse caderno bem aqui, tá? É um caderno bem simples, né? Não é nada demais. É um caderno que era até do meu irmão, né? Mas aí eu tirei algumas páginas dele, né? E eu uso ele justamente para resolver questões, tá? Ó, aqui, ó. Aqui foi a minha primeira questão que eu coloquei, né? Foi um problema fácil, um problema simples, né? Então nada muito difícil. Essa daqui foi uma questão do banco de questões da OBMAP, né? Então assim, eu vou sempre mudando e eu anoto o que eu não sei. Por exemplo, aqui, ó, não sei responder. Eu não sei responder essa questão, mas eu vou aprender como se resolve, entendeu? Né? E é basicamente esse um dos principais conceitos, ó. Aqui, ó, mais exercícios, mais aqui, né? E é sempre bom você guardar isso, porque isso te dá uma memória de como você fazia antes, certo? Aqui mostra como era, ó, aqui outro exercício da OBMAP. Esse daqui, ó, outro também sobre frações, né? Muito bom. Esse daqui foi o da OBMAP 2012 também. Esse aqui dá de 2013, né? Enfim, tem muitos problemas e se eu for mostrar todos pra vocês aqui, né, vai ser algo, né, bem difícil. Esse daqui foi do banco de questões, porque eu tava cansado de desenhar. Foi a questão 30, né? Eu anotei muita coisa. Isso aqui foi só do item A, tá? Isso aqui não foi nem do item B, né? Porque se eu anotasse o item B não ia caber na folha, né? Então assim, às vezes você dando o seu melhor nesse problema, certo? E aqui, aí atualmente eu uso mais esse caderno para aulas, né? Porque além de eu dar aulas particulares, eu também assisto aulas, né? Uou! Né? E essa aula foi do Poti sobre quadriláteros notáveis. Isso me rendeu umas boas folhas, né? Foi muitas páginas mesmo. Quando eu falo muita página, é muita página mesmo. Ó, mais página, isso aqui me deu mais páginas, algumas partes eu tive que rasurar, né? E outra aula que eu assisti também acerca de quadriláteros notáveis sobre paralelogramas, né? Foi uma aula muito legal do Poti também. Gente, no Poti eles ensinam muita coisa, né? E é justamente sobre isso que eu vim aqui falar com vocês agora, no nosso segundo bloco, né? Bem, eu vou ser honesto com vocês aqui. E, bem, vamos lá, né? Vamos botar a mão na massa, beleza? Vamos lá, vamos pegar essa questão aqui, né? E, bem, ele está dizendo o que aqui? Vamos ler a questão, né? E a gente vê o que a questão pede. Os números naturais x e y são tais que x ao quadrado menos xy é igual a 23. Qual é o valor de x mais y? Ou seja, não quer saber o valor de x ou de y, ele quer saber o valor de x mais y, tá? Então vocês têm que se atentar nisso, porque às vezes a gente faz coisas sem necessidade, né, na questão, né? Então, beleza. Eu percebo que aqui, só de olhar, isso aqui é fator em evidência. Por quê? Porque isso é um assunto do nono ano, tá? Mas eu tô no oitavo. E como é que eu sei um assunto do nono sendo que eu tô no oitavo? Porque a OBMAP ela não tá nem aí se você sabe ou não. Ou você aprende ou você fica pra trás. Então assim, se você quer realmente ficar bom, você tem que ver todos os conteúdos do oitavo e do nono ano no nível 2. Pro nível 1, a mesma coisa. Sexto e sétimo ano. Pro nível 3, mesma coisa. Primeiro, segundo e terceiro ano do médio.
né? Você tem que ver todos esses conteúdos, porque são conteúdos importantes para você avançar, tá? Então isso aqui eu sei que é o que? O tema da questão é o que? Tema: fatores em evidência, né? Fatores em evidência. Tá? Fatores em evidência, né? Tá aí. Esse é o tema da questão. E vamos lá, vamos voltar para o princípio básico da fatoração em números evidentes. Percebe? Vamos lá. Eu tenho 5A mais AB. 5A mais AB. Isso aqui é igual ao quê? Pensa assim. Isso aqui é igual a A, parêntese, vezes 5 mais B, né? Isso aqui é o básico da fatoração em evidência, certo? Isso aqui é o básico do básico do básico, certo? Então, sabendo disso, você mata muitas questões, né? Tanto que isso aqui é uma questão, né? Então, é um exemplo para mostrar para vocês. Então, vamos aplicar aqui essa fatoração em evidência. X ao quadrado é o que? É x vezes x. Então, vamos colocar o x aqui. Percebe que o x ele se repete duas vezes, certo? Ele se repete no quadrado e na multiplicação de x por y, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que x vezes o meu x menos o y. É basicamente isso. E isso é igual a 23, percebe? Então, eu posso dizer que isso aqui é agora duas coisas diferentes. Por exemplo, eu posso definir que valores aqui, porque isso aqui é uma multiplicação, né? Eu posso dizer que isso aqui é 1, isso aqui é 1 e isso aqui é o meu 23, né? Eu posso dizer que isso aqui é o meu 23, beleza? Só que, entretanto, todavia, portanto, eu tenho que considerar esse x, né? Então, beleza, vamos ver outro caso aqui. Aí x menos y igual a 23, tá? Aí, beleza. Só que percebe o seguinte, esse x aqui, ele é 1, né? E x não pode ser 1, porque quando eu fizer 1 menos y, vai dar 22. Menos 22, aliás. Ou seja, menos 22 não é igual a 23 positivo. Então a gente já pode descartar de dizer que isso aqui vale 23, tá? Então isso aqui é algo impossível, tá? Eu não vou apagar, eu vou só marcar um risco aqui, beleza? Então tá aqui, né? Aí pronto, sabendo que isso aqui não pode valer 23, eu vou dizer que isso aqui vale 1. Isso aqui, x menos y, vale 1. E x vai ser igual a, bem, 23, né? E se x é igual a 23, né? Vamos analisar. Se x é igual a 23, para isso aqui ser 1, isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser 22. Isso aqui tem que ser 22 para isso aqui ser igual a 23. Porque isso aqui tem que dar 1, entendeu? Aí esse x que é igual a 23 fica aqui, né? 23 menos 22 vai ser igual ao quê? 23 vezes 1. 23 vezes 1 é 23. Só que ele pediu o quê? Ele pediu x mais y. E x mais y é o quê? 23 mais 22. É basicamente isso, né? Isso aqui vai dar pra gente o nosso querido 45, né? É basicamente essa o nosso gabarito, né? Essa é a nossa resposta, né? Então, assim, é uma questão na prática que eu resolvi aqui com vocês para demonstrar como que eu resolvo, né? Eu não travei nessa questão, né? Graças a Deus, mas é bom para demonstrar para vocês o quanto que é importante, né? Vocês treinarem, né? Ficarem fazendo questões, eu mostrar para vocês como eu faço as questões, né? Claro, eu não demoro tudo isso, eu demorei aqui porque eu tinha que demonstrar para vocês como eu fazia, tá? Mas, bem, se você travar, o que você faz, né? Ó, travei aqui, travei, não sei o que, mas percebe uma coisa, ó, o que eu faço quando isso acontece? Bem, é só eu voltar para a definição, tá? Então, assim,
tema, entendeu? O que a questão tá pedindo exatamente, entendeu? Às vezes a gente complica demais, vai tentando ir rápido e não consegue, aí chuta e erra a questão por besteira. E aí quando você chega em casa você pensa, ai meu Deus, eu errei a questão por besteira, entende? É basicamente isso, né? Vocês viram a questão, eu terminei a questão, entendi o tema, entendi o que a questão estava pedindo, e é isso que a OBMAP quer que você faça, né? Você entenda o raciocínio da questão. Porque você conseguiu entender o raciocínio, porque não é só decorar a fórmula, né? Até porque nem tinha fórmula ali. É entender o que a questão realmente pede, né? Por isso, né, eu penso assim. Porque agora eu quero falar uma coisa que é pouca gente que fala, tá? Porque a parte mental, ela é muito mais importante do que propriamente a parte psicológica. Parte psicológica que eu digo de conhecimento, né? Porque tem dias que eu sento para estudar e não resolvo nada. Eu fico lá parado e a questão não sai, eu fico travado. Aí bate aquela vontade de desistir, né? Isso acontece comigo, com todo mundo, né? Mas o que me mantém de pé é lembrar o motivo pelo qual eu comecei. Porque eu não faço isso por causa de prêmios, de premiações, ou porque alguém mandou eu estudar. Eu faço isso porque eu genuinamente gosto de matemática. Eu genuinamente eu gosto de ensinar e transmitir e aprender cada vez mais sobre a matemática, entende? Porque, bem, quando você gosta de verdade, mesmo os dias mais difíceis, eles se tornam bons para você, porque eles valem a pena realmente para você aprender mais, entende? Porque outro ponto que mata o progresso é porque não adianta você ficar olhando para alguém que já sabe mais que você, né? Isso é cômico e trágico, porque o único parâmetro que importa é você. Só a única coisa que importa é você, cara. Você tem que melhorar. Você tem que melhorar. Eu tenho que melhorar, entendeu? Você não adianta você se comparar com um cara que tá lá no pódio, que ganhou medalha de ouro em todas as OBMAPs e tal, assim. Porque, cara, você de hoje tá melhor do que você ontem, entendeu? Você tem que pensar, será que eu hoje tô melhor do que eu ontem? Será que eu melhorei daqui pra cá? Será que eu aprendi algo novo? Porque eu lembro claramente de quando eu estava no começo do ano e eu não resolvia quase nenhuma questão do nível 2. Eu sentava e eu fazia questões, fazia provas, mas nada. Nada fluía, nada ia, nenhuma questão vinha, nenhuma questão saía. E eu lembro que eu tirava uma nota mais ou menos 9, 10, porque algumas eu chutava. E as que eu acertava eram muito poucas, né? Eu sabia poucas questões, poucas eu sabia resolver. E as poucas que eu sabia, eu não entendia o porquê eu sabia, entende? Então, bem, se a sua resposta para a pergunta se o seu eu de ontem é melhor do que o seu eu de hoje, se a sua resposta for sim, bem, você está pelo caminho certo, né? Bem, e hoje eu fico muito feliz porque, bem, eu passei para o OBMAP, passei para a segunda fase e me dedicando cada vez mais para essa prova, sabendo que é uma prova tão importante assim, né? E, bem, é isso. Essa é a minha rotina real de estudo para o OBMAP, né? Essa é a minha vida, né, por agora. Porque é melhor você dedicar 3 anos da sua vida estudando para algo que vai te dar 50 anos de um futuro próspero. Então, bem, é a minha rotina para o OBMAP, mais de 3 horas por dia, né, divididas ao longo do dia, com foco mesmo em questões, não muita teoria, mas bastante questão, né, exercício, revisão. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, né, se inscreve, compartilha, comenta, né, e ajuda o canal a crescer mais, né? Essas coisas ajudam, mesmo que um like só, isso já ajuda o canal a crescer mais, entende? Então, nesses comentários eu quero saber com vocês, como é que você estuda para o OBMAP?
ou se você também estuda para o BMAP assim como eu, qual é o nível que você está tentando passar, o que você passa, dificuldades, problemas, né? Me conta, pode botar aí nos comentários, eu vou responder todos os comentários, né? Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, né? E, bem, até a próxima. Obrigado a todos que assistiram até aqui, né? Eu espero gravar mais vídeos para esse canal, né? O canal está começando agora, mas eu espero que vocês, né, venham entrar, né? Vocês, meus futuros inscritos, né, venham entrar e ver esse vídeo e se inscrever, dar o like, curtir, comentar e compartilhar. Desde já, agradeço a todos que assistiram até o final e tchau!